Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa primeira parte da nossa disciplina, nós vamos estudar as propriedades físicas dos fluidos, né? Agora a gente vai falar em termos de água. Então, massa específica da água, viscosidade da água, tudo isso todas essas propriedades já foram vistas lá na disciplina de fenômenos de transporte. Mas nós vamos relembrar aqui para ficar mais fresco na nossa memória e porque nós vamos utilizar ao longo de todo o curso. Então, são conceitos importantes, propriedades muito utilizadas, então por isso a gente vai dar uma revisada, tá bom? Bora lá? Então, nós vamos falar agora das propriedades físicas dos fluidos, que são os meios utilizados para poder caracterizá-los, né? Então, hoje a gente vai ver a massa específica, o peso específico, densidade, compressibilidade, pressão de vapor, tensão superficial e capilaridade e as viscosidades absoluta e cinemática. É claro que nós temos uma infinidade mais de propriedades físicas que vão descrever os fluidos. No entanto, a gente pode resumi-las nessas que nós vamos estudar hoje, porque são as que a gente vai principalmente focar nos nossos estudos de hidráulica 1. Então, vamos lá. A massa específica pode ser considerada como sendo a massa contida em uma unidade de volume de fluido. No caso de um fluido homogêneo, ou seja, em que suas características elas não variam de um ponto para outro dentro daquele fluido, a gente pode expressar a massa específica de acordo com uma equação geral, como sendo a relação entre a massa e o próprio volume. No caso em que nós tivermos que a massa ela varia de um ponto para outro dentro do próprio fluido, nesse caso a gente não pode generalizar. E aí a massa específica ela vai ter que ser tomada a partir de um limite em que nós vamos analisar um pequeno volume de fluido, né? Então, o limite, quando esse ΔV tender a zero, da variação da massa com o volume. A massa específica, portanto, a partir da própria definição de derivada, é a derivada da massa em relação ao volume. Se nós soubermos como a massa específica varia ao longo de todo o volume, é possível avaliar qual que vai ser a massa de fluido que está contida ali, né? A massa de fluido contida em um determinado volume é a integral da massa específica naquele volume que está sendo considerado. As dimensões de massa específica são dimensão de massa dividido por dimensão de comprimento elevado ao cubo, né? No sistema internacional, a gente pode utilizar o quilograma por metro cúbico. Bom, a massa específica, ela varia tanto com a temperatura como com a pressão. Então, para diferentes temperaturas, nós temos diferentes massas específicas e para diferentes valores de pressão, o mesmo fluido pode apresentar valores diferentes para sua massa específica. No entanto, essas variações são relativamente pequenas, são relativamente baixas. E por isso, na maioria dos casos, essas variações são desprezadas. No caso da água, que é o nosso objeto de estudo aqui em hidráulica 1, que é um fluido líquido, né? No geral, nos líquidos, essa variação tanto da massa específica com a temperatura quanto com a pressão, ela pode ser desprezível e os líquidos, por esse motivo, eles são considerados fluidos incompressíveis, que não possuem variação da massa específica, ou seja, que a massa específica ela é constante, né? Aí nesse lado a gente apresenta uma tabelinha da variação da massa específica, tanto da água quanto do mercúrio, para diferentes temperaturas. É importante observar que, no geral, a massa específica ela tende a diminuir com o aumento da temperatura, tá? Exceto para a água, entre as temperaturas de 0 a 4 graus Celsius, é possível observar um fenômeno interessante, em que a temperatura aumenta e a massa específica também aumenta, tá? Nesse caso, a gente tem uma relação diretamente proporcional.
No entanto, em qualquer outro caso, um aumento da temperatura provoca diminuição na massa específica. A pressão causa um aumento diretamente proporcional na massa específica, então o aumento da pressão provoca aumento de massa específica. Então, mas como a gente já falou, para fluidos incompressíveis, essas variações são geralmente desprezadas. Bom, peso específico, também outra propriedade muito importante, muito utilizada, é o peso da unidade de volume de fluido. Para um fluido homogêneo, a gente vai ter que o peso específico, representado pela letra gama, vai ser o peso dividido pelo volume de fluido, para o caso homogêneo. Para o caso em que o peso varia de ponto para ponto dentro do fluido, né? O peso, ele depende da massa, né? Que peso é massa vezes gravidade. Então, está diretamente relacionado com a massa específica. É só multiplicar a massa específica pela gravidade, nós vamos ter o peso específico, né? Então, as mesmas definições aqui são válidas. O peso específico, portanto, é a derivada do peso em relação ao volume. Bom, se nós conhecermos como o peso específico varia ao longo de todo o volume, é possível conhecer, então, qual vai ser o peso de fluido contido em determinado volume, bastando integrar o peso específico naquele volume. A dimensão de peso específico é dimensão de força dividido por dimensão de comprimento ao cubo. As unidades no sistema internacional são Newton dividido por metro cúbico, né? O peso específico da água a 5 graus Celsius, ele pode ser dado por 1.000 kg/força por metro cúbico, ou trazendo para o sistema internacional, 9.810 newtons por metro cúbico, né? Nesse caso, foi tomada a aceleração da gravidade como 9,81. A gente viu já que peso é igual a massa vezes gravidade, então o peso específico é basicamente a massa específica vezes a gravidade. A gravidade, ela não é a mesma em qualquer ponto da superfície terrestre, ela varia de ponto a ponto na superfície terrestre, né? Então, dependendo da latitude, a gente tem valores diferentes para a gravidade. Nesse curso de Hidráulica 1, a gente vai tomar a gravidade como sendo 9,807, tá? Nós vamos adotar essa aproximação para o valor da gravidade. A densidade, também outra propriedade importantíssima, é a relação entre a massa de um dado fluido, volume de fluido, né? E a massa desse mesmo volume de água a 4 graus Celsius. Então, a gente vai relacionar a massa de um fluido qualquer com a massa de água a 4 graus Celsius. Então, se eu quiser a densidade do mercúrio, eu vou pegar qual vai ser a massa de mercúrio contida em um determinado volume desse fluido, vou pegar o mesmo volume de água e vou medir a massa de água. A razão entre a massa do mercúrio dividido pela massa de água tendo o mesmo volume, né, vai ser a densidade do mercúrio, tá? Então, é basicamente isso. A densidade pode ser, então, escrita como a massa específica do fluido dividido pela massa específica da água a 4 graus Celsius, ou também o peso específico do fluido dividido pelo peso específico da água a 4 graus Celsius. Como exemplo, eu peço para vocês calcularem a densidade do mercúrio a 0 graus Celsius e a densidade da água a 20 graus Celsius. Se quiserem me enviar os resultados ou me perguntar qual que é a resposta final, fiquem à vontade, tá bom? Mas tentem fazer. Bom, uma outra propriedade importante é a propriedade de alterar o volume em função de uma alteração na pressão. E aí, isso tem uma consequente variação da massa específica, tá? Essa propriedade é chamada compressibilidade, tá? Dessa propriedade, a gente tem uma importante ferramenta para quantificar, né? Fluidos que têm o módulo de compressibilidade muito elevados são fluidos que tendem a ser incompressíveis, né? Ou seja, que a variação de uma pressão não provoca um aumento
considerável no volume, né? E por consequência não provoca variação na massa específica. Na verdade, é o contrário. Um aumento da pressão, no geral, faz com que o fluido reduza o seu volume, tá? E consequente aumento da massa específica. Por isso esse sinal de negativo, porque aumento de pressão provoca diminuição de volume, tá? Então, mas a gente vai considerar os fluidos incompressíveis, os líquidos incompressíveis, ou seja, esse módulo de elasticidade, ele vai ser, e no geral, vai ser muito grande, e a variação provocada pelo aumento da pressão vai ser desprezível. A gente tem uma tabela aí que mostra a variação da massa específica de um determinado fluido em função da pressão e da temperatura. É possível perceber que essa variação ela não é significativa. Percebam que para uma variação na pressão de 100 vezes, por exemplo, eu passo da pressão de 103 para 10.342, a variação na massa específica é relativamente pequena, né? Então, por isso, a consideração da água como um fluido, um líquido incompressível. Bom, outra definição importante é pressão de vapor. Todo líquido, ele tende a evaporar quando tem uma superfície livre em contato com a atmosfera, né? Então, as moléculas que estão ali na superfície daquele fluido, elas vão tender a evaporarem, né? E aí, quando esse espaço acima da superfície do fluido, ele é confinado, a pressão parcial do gás, do vapor que está ali confinado, ela vai aumentando até que haja um equilíbrio entre as moléculas que passam da fase líquida para o vapor e que passam de vapor para a fase líquida, né? Essa troca entre as moléculas. Então, quando essa pressão ela se equilibra, né? Quando essas quantidades de moléculas elas se equilibram, a pressão que está sendo ali exercida pelo vapor, ela é chamada de pressão de vapor. Então, a pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor que está em equilíbrio com o líquido que lhe deu origem. E essa pressão de vapor, ela é tão maior quanto maior for a temperatura a que esse líquido está sendo submetido. Então, a pressão de vapor, ela varia de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor, né, nos líquidos. Bom, tensão superficial. A tensão superficial, ela é a força que age em cada unidade de comprimento na superfície de dois líquidos ou de um líquido e um gás. Para explicar isso melhor, a gente precisa entender que os líquidos eles são formados por partículas, e essas partículas elas estão sujeitas a forças, tanto de adesão, as forças de adesão, elas tendem a manter o líquido unido à superfície que o contém, então, junto a partículas de outros corpos, por exemplo, a água, ela tende a molhar. Por quê? Porque as partículas da água se aderem ao recipiente, tá? E também tem as forças de coesão, que são as forças que tendem a unir as partículas do mesmo fluido, né? Então, as partículas de água, elas estão unidas entre si devido às forças de coesão. Então, são esses dois tipos de forças, né, que nós temos no fluido. Quando dois líquidos que são immiscíveis, ou um líquido e um gás, eles estão em contato entre si, pode haver um desequilíbrio entre as forças de coesão e forças de adesão. Nessa região em que há o contato entre os dois fluidos, forma-se uma membrana, então, uma membrana bem fina, né, como se fosse uma membrana, que é uma superfície em que resiste a pequenos esforços, né? Então, essa membrana aí é a denominada tensão superficial, é a capacidade de resistir aos pequenos esforços em função do desequilíbrio entre as forças de coesão e as forças de adesão.
né? Por exemplo, no mercúrio, as forças de coesão são maiores do que as forças de adesão. Por isso, o mercúrio ele não tem a capacidade de molhar o recipiente que o contém, né? Os corpos aqui estão em contato. Já na água, as forças de adesão superam as forças de coesão. Então, quando a gente joga a água numa determinada superfície, ela vai molhar a superfície, porque tem mais adesão do que coesão. Só para a gente diferenciar. Voltando lá na tensão superficial, né, que é essa pequena membrana imaginária que é capaz de resistir a alguns pequenos esforços em função desse desequilíbrio entre as forças de coesão e adesão dos fluidos que ali estão, a tensão superficial, ela, no geral, gera pequenos efeitos e pode ser desprezada na maioria dos casos da engenharia, exceto em um dos casos, que é o efeito da capilaridade, né? A capilaridade, ela é devida aos efeitos da tensão superficial. Quando as forças de adesão superam as forças de coesão, que é o caso desse recipiente aqui, a gente tem a água, né? A água e eu insiro um tubo capilar de vidro. Quando a gente faz isso, esses tubos que têm pequenos diâmetros, no geral inferior a 10 milímetros, acontece esse efeito de capilaridade. A superfície, ela sobe além da superfície que eu tinha, que era esse limite aqui, né? Então, eu vou ter uma elevação da superfície do líquido, né? Isso porque o líquido, ele se adere às paredes do recipiente e esse efeito é chamado efeito capilar, tá? Efeito da capilaridade. Quando as forças de adesão são maiores do que as forças de coesão. No caso do mercúrio, a gente tem o inverso, as forças de coesão superam as forças de adesão. Nesse caso, tende a promover um abaixamento na superfície do fluido, tá? Esse é o efeito da capilaridade. Vamos falar agora de viscosidade, que é um dos conceitos mais importantes aqui para essa disciplina, né? Quando dois sólidos eles são postos em contatos de forma em que há um movimento relativo entre esses dois sólidos, entre eles vai aparecer uma força de atrito, correto? Isso a gente já viu, que vai desenvolver na área de contato entre os mesmos. Então, vamos supor, as duas mãos, né? Quando eu tendo a promover um movimento relativo entre elas, ocorre aqui a formação de uma força de atrito. Beleza, para sólidos isso daí tá muito entendido, né? Essa força, ela tem a direção da tangente à superfície, né, de contato, e ela tem sentido contrário ao sentido do movimento. Beleza, isso daí a gente já viu. Nesse caso, o que está em jogo é o coeficiente de atrito entre esses dois sólidos, né, que vai ser o que é determinante para o cálculo da força de atrito. Para os fluidos, isso não é diferente, só que a gente não vai chamar de força de atrito, né? Para o caso dos fluidos, essa situação é análoga. Uma parte do fluido ela vai se mover em relação à outra parte do fluido. A gente pode considerar pequenas camadas de fluido, uma se movendo em relação à outra, né? Esse movimento relativo faz com que apareça uma força de atrito na superfície de separação entre as camadas, né, que vão estar em contato. A maior ou menor facilidade de um fluido se movimentar em relação ao outro é denominada viscosidade. Então, este é o conceito de viscosidade. A gente pode trazer uma comparação entre a força de atrito, entre o atrito, né? Para definir viscosidade, primeiro a gente precisa entender como que a velocidade varia dentro da porção de fluido que está em escoamento, né? Então, vamos imaginar um escoamento de um fluido que está ocorrendo em relação a um contorno sólido em repouso. Então, como se fosse um fluido num encanamento, por exemplo, né? Ou então um fluido entre duas placas e aqui dentro está percorrendo um fluido. Admitindo que no contato do fluido com a superfície sólida,
a velocidade da partícula ela vai ser zero, né? Ela não se move. Isso por conta do princípio da aderência, né? Aquelas partículas de fluido que estão em contato com o sólido, elas adquirem a velocidade do sólido, tá? À medida que a gente vai deslocando a partir da parede até o interior do fluido, a velocidade daquele fluido ela vai aumentando até que, num determinado momento, ela vai ficar constante, né? Numa posição bem longe do contorno, né? Porque no contorno a gente viu que a velocidade é zero. O fluido, ele admite a velocidade do contorno sólido no qual ele está em contato. Então, a variação da velocidade com a posição, ela vai ser representada através do perfil de velocidades. Então, vamos imaginar nessa figura que nós temos aqui o contorno sólido, percebido aqui pelo eixo U, né, trazido aqui. Então, esse contorno, ele tá parado. A partícula de fluido que está em contato com ele, ela tem velocidade zero. À medida que eu me afasto desse contorno sólido, a velocidade do fluido ela vai aumentando. Então, ela sai de zero e vai crescendo no sentido da vertical, né? Então, à medida que eu me afasto do contorno sólido, essa velocidade vai aumentando até ser constante, né? U vai ser uma função da altura, né? Então, a partir da vertical, eu tenho a variação da velocidade. U depende da posição na vertical em que eu estou analisando, né? A lei de velocidades é uma lei muito importante para definir as propriedades de um escoamento. Então, é importante nós caracterizarmos a velocidade, como ela varia com relação à profundidade. A variação dessa velocidade com a profundidade, tá? Gente, lembrando aqui que eu tô chamando de U a velocidade do fluido em uma determinada altura, que a gente já viu que a velocidade ela varia com a profundidade do fluido. Então, se a gente considerar uma camada de fluido adjacente em uma posição, a gente está considerando aqui então uma camada Y que tem velocidade U. E nós vamos pegar uma camada logo acima da camada Y, que a gente está na posição Y', Y mais DY, né? A velocidade nessa camada, a gente vai chamar de U', U mais DU, né? A relação DU-DY, ou seja, a variação da velocidade em relação à variação na altura que eu promovi, né? Porque são camadas adjacentes, ela vai ser expressa a partir da inclinação da tangente à curva do perfil velocidade. Então, du/dy é basicamente essa inclinação tangente aqui, né? Essa inclinação, portanto, vai ser a taxa de variação da velocidade com y, né? Para o escoamento que a gente está considerando, e a gente vai chamar essa variação de u com a profundidade de gradiente de velocidades, tá? Supondo que a camada de fluido que se encontra na posição Y, que é a posição mais inferior, tem uma área infinitesimal dA e que a camada vizinha a ela também tem essa mesma área, né? A força necessária para que haja a promoção de uma variação da velocidade du na camada superior, a gente vai chamar de dFt, tá? Pequena força tangencial. Essa força é uma força na direção do movimento do fluido, portanto, uma força tangencial capaz de provocar o aumento de velocidades du, que está em análise. Se essa força na camada superior, né? Então, aqui vamos imaginar a camada inferior, que está se movendo com uma velocidade u, e a camada superior, que está se movendo com uma velocidade u'. A área de cada uma dessas camadas está sendo considerada dA, né? Então, aqui eu tenho um dA e aqui em cima eu tenho outro dA. Uma camada se move em relação à outra, né? Uma com velocidade u, a outra com velocidade u mais du, né? E aí, elas se movem para a direita, né? A força ela tá no sentido da direita, na camada de baixo, essa força ela vai ter sentido contrário, então ela vai estar para a esquerda.
Na área DA das camadas de fluido, é possível definir uma relação entre a pequena força, o DFT, dividido pelo infinitesimal de área, né? Como sendo a tensão cisalhante que age sobre a camada fluida. Então, tá aí o conceito de tensão cisalhante. É aquela tensão, é a distribuição de forças tangenciais em relação à área, tá? Então, pegando o infinitesimal de área, a derivada da força tangencial nessa pequena área vai ser a nossa tensão cisalhante, né? São os pequenos unidades de tensão que agem naquela área, tá ok? Bom, a unidade de tensão cisalhante é a unidade de força por área, então Newton por metro quadrado. Ou também fica conhecida como sendo Pascal, né? Unidade de pressão, de tensão. Newton por metro quadrado no sistema internacional, Pascal. Experimentalmente, pode ser verificado que para a grande maioria dos fluidos há uma relação linear entre a tensão cisalhante e o gradiente de velocidades. Olha aí. Então, a gente sabe que quanto maior as tensões cisalhantes que agem naquelas camadas fluidas, né, entre duas ou mais camadas fluidas, maior vai ser o gradiente de velocidades, ou seja, maior vai ser a variação da velocidade com a profundidade, né? Essa observação foi feita por Isaac Newton. Então, ele percebeu que a tensão cisalhante ela é diretamente proporcional ao gradiente de velocidades. Então, chamando aí uma constante de proporcionalidade de K, né? Essa constante de proporcionalidade foi posteriormente chamada de viscosidade dinâmica ou apenas viscosidade. E aí a gente vai denominar ela por μ, né? Que é a viscosidade. É a própria dificuldade de se promover o escoamento, lembrando lá do conceito de fator de atrito, tá? Então, trazendo aqui para os fluidos, a gente vai chamar essa resistência ao escoamento, né, de viscosidade. Né? Então, a gente pode escrever uma lei para encontrar a tensão cisalhante, que vai ser a viscosidade multiplicada pelo gradiente de velocidades. Essa relação ela foi estabelecida por Newton, né? E por isso essa equação anterior foi chamada Lei de Newton da viscosidade. Os fluidos que vão obedecer a essa lei são denominados fluidos newtonianos, né? Os fluidos que obedecem à lei de Newton da viscosidade, ou seja, para aqueles fluidos em que a variação na pressão é direta, a tensão cisalhante é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. Nesse caso, a gente observa que o fluido A, tanto o fluido A quanto o fluido B, eles têm uma variação linear entre a tensão cisalhante e o gradiente de velocidade. No entanto, o fluido A ele tem menor resistência ao escoamento do que o fluido B. Por quê? Para uma mesma tensão cisalhante, eu tenho uma variação de velocidade no fluido A maior do que a variação percebida no fluido B, né? Então, o fluido B tem maior resistência ao escoamento do que o fluido A. A viscosidade do fluido B é maior do que a viscosidade do fluido A. A unidade de tensão, já falei isso daqui. Então, os fluidos newtonianos é a maioria dos fluidos, né? Água, ar, álcool, gasolina, certos óleos, enfim, eles se comportam de forma diretamente proporcional. Na natureza, a gente também observa os fluidos não newtonianos, né? Nesses fluidos, a tensão cisalhante ela não tem uma variação linear com gradiente de velocidades. E aí vão ser as mais variadas relações entre esses fatores, né? Então, são fluidos não newtonianos, o sangue, os plásticos líquidos, alguns tipos de lama, tintas. A ciência que estuda os fluidos não newtonianos é a reologia. A unidade de viscosidade é a unidade de
tensão vezes tempo, tá? Então, Pascal vezes segundo, ou Newton vezes segundo por metro quadrado, ou então, no sistema CGS, a gente pode ter a unidade grama por centímetro por segundo, que a gente chama aí de poise, né? Como o poise é uma unidade grande, a gente tem também o centipoise, né? Que é o 10 a menos 2 poise. Existe uma relação entre Pascal vezes segundo e poise, né? Então, um poise é igual a 0,1 Pascal vezes segundo. Então, só para vocês terem uma noção, a viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta da água pura a 0 graus Celsius é de 0,018 Pascal vezes segundo, né? Da água a 100 graus Celsius já é de 0,00028. Então, bastante diferente aí. Bom, em muitas equações destinadas a representar o escoamento dos fluidos, né, vai aparecer a relação entre a viscosidade, essa que a gente acabou de ver, e a massa específica. Então, viscosidade dividido por massa específica, a gente vai chamar de viscosidade cinemática. Ao invés de tratar em termos de mi, a gente vai tratar em termos de ni, né, que é a letra grega utilizada para representar a viscosidade cinemática. Então, a viscosidade cinemática nada mais é do que a relação entre a viscosidade e a massa específica, tá? Não confundir essas duas. Uma é só viscosidade, ou viscosidade dinâmica, e a outra é a viscosidade cinemática, tá? A unidade da viscosidade cinemática é metro quadrado por segundo, tá? Ou no sistema CGS tem uma denominação específica para o centímetro quadrado por segundo, que é o Stoke, tá? E as conversões estão demonstradas aqui, tá bom? No estudo dos líquidos, é bastante interessante explicitar as equações em termos da viscosidade cinemática, né? Já nos gases, utiliza-se mais a viscosidade absoluta, né? Ou viscosidade dinâmica. A título de exemplo, a viscosidade cinemática da água a 20 graus Celsius vale 1 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. A gente vai usar bastante esse número, podem guardar aí. Tomem nota. Bom, a viscosidade ela varia de forma inversamente proporcional à temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser a viscosidade, tá? Para determinar a viscosidade, a gente tem que entender, né, que a força devida à viscosidade, que atua em uma dada área de fluido no escoamento, ela vai ser dada pela definição da tensão cisalhante combinada com a lei de Newton da viscosidade. Então, vamos relembrar lá. A gente viu que a tensão cisalhante é a derivada da força tangencial dividido pela área, né? Ou então a gente pode escrever que essa força, a derivada da força tangencial é igual a tensão cisalhante vezes o dA, né? Para encontrar qual que é a força tangencial, basta integrar a tensão cisalhante ao longo de toda a área, né? Pegar qual que é o valor da tensão cisalhante em cada pontinho dessa área, tá? Mas a gente sabe que a tensão cisalhante é a viscosidade vezes o gradiente de velocidades, né? Então, substituindo o valor da tensão cisalhante na equação anterior para uma área finita a força total devido à viscosidade do fluido que age sobre a área A vai ser dada pela integração da equação, substituindo tal por μ vezes o gradiente de velocidade, né? Considerando que a viscosidade ela é constante ao longo de toda a área, a força tangencial que age sobre aquele fluido vai ser μ, a viscosidade, vezes a integração do gradiente de velocidade na área, né? Sem saber como o gradiente de velocidades varia na área,
a equação que a gente demonstrou anteriormente, ela não vai poder ser calculada, né? Normalmente, a gente usa uma simplificação que vai ser muito útil quando a gente quando a distância em relação ao contorno sólido, ela não é muito grande, né? Quando a gente tem pequenas distâncias em relação ao contorno sólido, que a gente diz que é uma relação linear entre a velocidade e a profundidade, né? A gente considera o perfil de velocidade linear ao longo da altura, tá? É uma simplificação que é possível de ser feita. Então, nesse caso, quando nós tivermos um perfil de velocidades linear, a gente tira esse gradiente de velocidade para fora da integral e a força vai ser basicamente a viscosidade multiplicada pela velocidade dividido pela altura vezes a área. Essa equação ela é muito simples e útil na grande maioria dos problemas práticos que não requerem uma grande precisão nos cálculos, né? Ou então onde é possível avaliar a velocidade em regiões próximas do contorno sólidos, né? Em que o valor de y ele não é muito grande, né? Então aí nesse caso é possível avaliar o valor da força tangencial a partir dessa expressão, né? A gente não precisa integrar. Em outros casos, é possível conhecer o perfil de velocidade, como a velocidade varia ao longo da altura, da profundidade naquele fluido, e aí a gente integra e conhece a força tangencial. Pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, basta vocês me enviarem uma mensagem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.